Bom dia, queridos irmãos. Que alegria, mais uma vez, podermos nos reunir para adorar e louvar o Senhor, mas também para ouvir a voz do Senhor. Quero te convidar, se você pode, nessa manhã, abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós temos olhado esse texto, sempre de manhã. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas nessa manhã o versículo de número 12. E aí você já vai conectar aí porque que o culto falou até agora só de gratidão, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Narciso, por favor. E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala através dela. Ela não é apenas um texto escrito, ela não é apenas um livro de boas maneiras, de boas práticas, de ética, de moral, mas ela é de fato, Deus, a Tua palavra, e ela fala ao nosso coração. A Tua palavra, Deus, ela tem o poder de nos transformar, ela é o poder de Deus para salvar os perdidos. A Tua palavra, Deus, ministra ao nosso coração e nos transforma. E justamente por isso, nós queremos clamar ao Senhor, Deus, que fale conosco nessa manhã. Nós precisamos desesperadamente ouvir a voz do Senhor. É a Tua voz, Deus, que nos guia, que nos consola, que nos conforta. É a Tua voz que mexe conosco e nos faz cada vez mais parecidos e mais próximos do Senhor. Tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, como é que está aí o seu exercício de gratidão? Como é que você tem exercitado a sua gratidão? Será que essa tarefa, ela tem sido fácil ou ela tem sido difícil e desafiadora nas suas mãos? Como que está esse processo na sua vida? O que você tem enfrentado para ser uma pessoa grata ao Senhor? Porque existem duas gratidões, Existe a gratidão às pessoas, às circunstâncias, às situações da vida, e existe a gratidão que é ao Senhor. E essa gratidão, ela supera todas as outras, porque a gratidão ao Senhor visa lembrar ao nosso coração de que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos é absoluta permissão de Deus. Por isso eu queria te perguntar exatamente isso nessa manhã, e é uma ordem da palavra de Deus, Sejam gratos. Nós devemos viver em ações de graças, ou com ações de graças. E isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Quando nós estamos muito bem, estamos abundantes, felizes, alegres, contentes, é mais fácil. É mais fácil ser grato quando nós temos tudo na mão, quando tudo é muito fácil, quando tudo é muito simples, quando tudo é muito tranquilo, a vida tem se desenrolado em paz. É fácil ser grato. Mas você concorda comigo que mesmo nessa situação nós sempre damos um jeitinho de sermos ingratos? Caso alguém pergunte para você, por exemplo, está tudo bem? Você pode até dizer, olha, está tudo ótimo, mas poderia estar melhor. A gente sempre vai achar alguma coisa que não está boa. E isso não é falta de caráter, isso não é falta de educação, de respeito, isso não é falta de conhecimento, nem nada do gênero, isso é apenas o nosso coração falando. É a pecaminosidade do nosso coração que sempre vai dar um jeitinho de ser ingrato ao Senhor. Não importa o que Deus faça, não importa que Ele derrame sobre as nossas vidas chuvas de bênçãos, não importa que Ele faça coisas absolutamente extraordinárias por nós, não importa que o Senhor faça nesse exato momento um grande milagre no nosso meio. Vamos dizer que Ele faça nesse exato momento um grande milagre. Ele pegue aí uma pessoa que Ele escolha, e Ele vai então de repente fazer algo que essa pessoa está esperando há muito tempo. Ele vai, ministrar uma cura, Ele vai fazer algum tipo de transformação, Ele vai converter o coração, Ele vai fazer algum tipo de milagre. Pode ter certeza, a pessoa que está do teu lado vai dizer, por que não foi comigo? Não é assim que pensa o nosso coração? Nós sempre estamos nessa mesma pegada.
Agora, e quando as coisas vão mal? E quando as coisas são difíceis de suportar? E quando você está na sua casa à noite, no seu canto secreto, no seu lugar secreto, e as lágrimas correm pelo seu rosto, sem que você consiga controlá-las ou dominá-las? Nesses momentos tão difíceis, como é que a gente faz para ser grato? Como é que a gente pode, irmãos, diante do desespero, da dor, do sofrimento, da angústia, do luto, continuarmos sendo gratos ao Senhor? Como que nós podemos ser gratos ao Senhor, mesmo diante de coisas que nós temos pedido quase com desespero, ou até mesmo no mais profundo do nosso desespero, nós temos pedido ao Senhor, e o Senhor não tem atendido do jeito que a gente tem pedido? Como que nós podemos ser gratos nessa hora? É a pergunta de 1 milhão, né? Ou talvez até mais de 1 milhão. Mas o texto da palavra de Deus demonstra para nós que a gratidão que está sendo falada nesse versículo, ela tem um motivo. Você reparou qual é o motivo? Nós temos que ser gratos ao Pai, porque é o Pai, Deus, que vai nos ministrar a herança dos santos. Qual é a herança dos santos, irmãos? Não é a salvação? Sabe de uma coisa? Às vezes é uma coisa um pouco ilógica quando nós pensamos em gratidão. Porque quando nós pensamos em gratidão, nós estamos pensando em coisas que nós recebemos. E nós esquecemos de outras coisas que nós recebemos. Por exemplo, você talvez tenha pedido um novo emprego para o senhor. Talvez você esteja pedindo uma casa nova, um carro novo, mais riqueza, né? Mais finanças, que as suas finanças estão apertadas. Talvez você esteja pedindo cura, assim como eu tenho pedido todos os dias. Talvez você tenha pedido conversão de alguém. Talvez você tenha pedido um pouquinho mais de paz. Eu não sei qual é o pedido que você tem feito ao Senhor, mas você já reparou que não importa o que o Senhor faça por nós, não importa o que o Senhor nos dê nesta vida, nós já temos a coisa que nós não merecemos. O Senhor já nos deu a salvação, irmãos. E nós estamos muitas vezes preocupados com outras coisas justas, não estou falando de nada injusto, né? Eu não estou falando aqui de gente que não é grata porque não come churrasco todo domingo, né? Então isso aí não. Estou falando de coisas justas, motivos que desafiam a nossa gratidão e são motivos justos. Estes motivos justos, mesmo eles, diante do Senhor, diante daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, diante da salvação que já nos foi dada, quando nós não merecemos, é muito difícil nós olharmos para tudo isso e sermos ingratos. Porque mesmo que nós não tenhamos nada, mesmo que tudo seja tirado de nós, nós ainda teremos a salvação. Nós ainda teremos a presença do Senhor Jesus conosco. Nós ainda teremos a palavra de Deus, nós ainda teremos a oportunidade de dobrar o nosso joelho, ou no caso do seu Edgar ainda não, né, seu Edgar? Não está conseguindo mais dobrar o joelho. Mas, embora as lutas, as dificuldades se levantem contra nós, nós temos a possibilidade de orar, mesmo nas dores, mesmo nas lutas. Nós continuamos clamando ao Senhor, porque isso já nos foi dado. Mesmo diante do mais profundo desespero, nós ainda temos dentro de nós o Espírito Santo da promessa que nos consola e nos conforta. Diante, irmãos, de todas as coisas que nós temos enfrentado, nós precisamos ser gratos, não pelo que nós temos, ou sermos desafiados com a ingratidão pelas coisas que nós ainda não recebemos, mas nós somos gratos por aquilo que nós não merecemos, e o Senhor já fez por nós. Nós não nos alegramos pelas coisas que Deus faz, nós nos alegramos por aquilo que Ele já fez. Nós não nos alegramos pelas bênçãos que Ele nos dá, nós não somos gratos pelas bênçãos que Deus nos dá. Essas bênçãos são alegres, são muito boas, extraordinárias eu diria, mas nenhuma bênção pode se comparar ao que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nada pode se comparar à salvação que Deus já nos deu. E se você não tiver motivos para ser grato nessa manhã,
Então o desafio da palavra de Deus para nós é que nós sejamos gratos por aquilo que o Senhor deu para nós, que nós sejamos gratos pela salvação que Cristo nos concedeu. Concedeu de graça, sem pedir nada em troca, dando o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. O Senhor deixou o seu trono e veio habitar em forma de servo, em forma de homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Se hoje você não tem nada para ser grato, se as lutas estão muito difíceis, se as batalhas que você tem enfrentado têm te esmorecido, têm te desanimado, têm entristecido o seu coração, o desafio que nós temos hoje, não olhe para as lutas, olhe para a salvação, olhe para Cristo, olhe para aquilo que Deus já fez e fique apenas esperançoso de que, mesmo que o Senhor não dê, não atenda ao seu pedido nessa vida, irmãos, nós já estamos salvos. Mesmo que as lutas se levantem contra nós, mesmo que até mesmo a morte se levante contra nós, nós já estamos salvos. Nós já temos um lar, nós já temos um lugar, uma pátria que não é aqui. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. E esse reino já está posto, sendo preparado até a hora que Cristo voltar para nos buscar. Nós ainda não estamos em casa, irmãos. Por isso que é difícil ter paz aqui. Por isso que é difícil ser grato pelas coisas humanas. Por isso que o pecado ainda nos assedia. Por isso que ainda nós temos tentações. Por isso que a vida às vezes é difícil. Nós não estamos em casa. Mas um dia, a nossa casa vai ficar pronta. E o Senhor, dono dos céus, dono do reino, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vai fazer questão de vir pessoalmente buscar cada um de nós. Por isso que nós somos gratos. Nós não somos gratos pelo que nós temos, nós somos gratos pelo Senhor. Nós somos gratos pelo que o Senhor faz, nós somos gratos pelo que o Senhor já fez. E todas as bênçãos, irmãos, podem ser tiradas de nós. Todas as bênçãos que Deus dá podem ser tiradas de nós. Só existe uma coisa, presbítero Paulo, que não pode ser tirada de nós. E nós cremos firmemente nisso. A única coisa que não pode ser tirada do crente é a esperança e a própria salvação. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça a sermos gratos, não pelo que nós estamos esperando, não pelo que nós temos, mas por aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado a Deus pela salvação que o Senhor nos deu, obrigado pelo favor imerecido que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. E de fato nós não merecemos, não merecíamos a salvação e o Senhor assim mesmo nos deu. Nós não sabemos nem o porquê, porque o Senhor não revelou o motivo pelo qual nos salvou. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós sabemos que nós não merecemos. E ainda assim o Senhor misericordioso, gracioso, amoroso, tem nos dado coisas extraordinárias, muito além da salvação. O Senhor tem sido bondoso conosco. E nós pedimos nesse momento que o Senhor continue nos abençoando, continue falando conosco, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo, tem sido muito difícil ser grato ao Senhor. E nós muitas vezes estamos sendo mais assediados pelas coisas materiais do que por aquilo que é espiritual que nós já temos. Por favor, muda o nosso coração, transforma as nossas vidas nesse sentido, continua falando conosco, nos capacitando, derramando sobre nós o teu poder, para que nós possamos, ó Deus, continuar sendo gratos por aquilo que nós já recebemos do Senhor, que é a tua salvação. Tem misericórdia de nós, nos ajuda nas nossas lutas, nos ajuda quando o nosso coração se torna ingrato em alguns momentos difíceis da vida, nos ajuda, nos fortalece, cuida de nós, cuida do nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar a superintendente Kelly